Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro especial Halloween do canal Luz Acesa. Como eu estava ansiosa para outubro chegar. E ele tem 5 sextas, hein? Esse é o número de vídeos desse especial que preparei com muito carinho para vocês. O tema desse vídeo de estreia é bem mais levinho do que os outros que virão e foi escolhido a dedo, já que a maioria dos meus queridos inscritos me assiste daqui do Tocantins. É o estado mais novo do Brasil. Ele só tem 32 anos, mas é repleto de lendas, mitos, contos ou causos, como vocês quiserem chamar. Então preparem a pipoca e chamem a família para a sala. Será que vocês conhecem todas as 10 histórias dessa lista? Contadas de boca em boca, passadas de geração em geração, as lendas são narrativas de origem popular que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas. As lendas brasileiras foram influenciadas pela mitologia dos índios nativos e têm um toque dos mitos europeus que foram trazidos para cá pelos portugueses. Por meio dessas histórias expressam-se fantasias, dúvidas, medos e incompreensões. Algumas são tão presentes na vida das pessoas, principalmente daquelas que vivem nas comunidades ribeirinhas, que influenciam até no cotidiano delas. Separei as 10 histórias mais contadas pelo estado. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas delas com umas vírgulas a mais ou a menos. Afinal, estamos falando de lendas. E chega de enrolação, vamos começar essa lista. A lenda da Iara Mãe d'Água em Araguatins. A Iara tem várias versões pelo Brasil e ela também é conhecida como Mãe d'Água. Geralmente, os contos a descrevem como sendo uma mulher de pele morena, com longos cabelos pretos e olhos castanhos. Carrega consigo um pequeno detalhe: a capacidade de se transformar em peixe da cintura para baixo. No contexto tocantinense, ela permanece assim. Reza a lenda que seu canto é tão encantador que alguns pescadores chegam a se jogar nas águas para encontrá-la. Só que tem um detalhe: os que se jogam nunca mais voltam à superfície. E uma história semelhante é contada em Araguatins, um município tocantinense situado às margens do rio Araguaia. Os moradores locais dizem que certo dia um rapaz saiu para pescar em seu barco e que durante o trajeto até o seu destino, enquanto passava por uma pedreira conhecida como Travessão, ele ouviu uma voz feminina chamando pelo seu nome. Quando ele se virou na direção do som, viu uma mulher muito bonita em cima de uma das pedras. O pescador então decidiu se aproximar e quando ele estava a mais ou menos 10 metros de distância, a moça se jogou no rio. Ele ficou tão intrigado e interessado naquela mulher que decidiu cancelar a pesca e voltar para casa. Lá, sua mãe percebeu a sua tristeza e perguntou o que havia acontecido. E ele contou tudo. Disse que era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida, que tinha um sorriso encantador e longos cabelos pretos decorados com uma fita. Disse ainda que se sentia triste, mas que não sabia o porquê. Simplesmente não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Sua mãe, aos prantos, o proibiu de voltar até o travessão, porque aquela moça bonita, na verdade, era a Iara Mãe d'Água, e que aquele sorriso não era real, era o sorriso da morte. Após tanta súplica da mãe, o rapaz concordou em não voltar lá, mas aparentemente o encanto da Iara foi mais forte, porque o rapaz saiu para pescar novamente 2 dias depois. A noite caiu e o rapaz não voltou para casa. Preocupada, a mãe pediu para que os amigos fossem atrás dele. E assim foi feito. Minutos depois, vários barcos saíram do porto em busca do rapaz. E não demorou muito para avistarem a sua embarcação, mas infelizmente ele não estava lá dentro. E aparentemente não estava em lugar nenhum, porque ele nunca mais foi visto. E essa história se encerra concluindo que ele não resistiu ao canto da Iara e que foi arrastado por ela para o fundo do rio. A lenda diz ainda que os homens que conseguem escapar da armadilha da Iara ficam loucos e só conseguem se recuperar se forem tratados por um pajé. Portanto, muito cuidado ao ouvir uma bela voz à beira do rio Araguaia, hein? Você não quer terminar afogado de paixão. E a título de curiosidade, a Iara Mãe d'Água está representada no Palácio da Alvorada, em Brasília, através da escultura de bronze de Alfredo Sestinari.
E o poeta Olavo Bilac compôs um poema chamado A Iara, no qual descreve os encantos da sereia do norte do Brasil. A lenda do Nonatinho no Rio Araguaia. Essa é muito popular entre os mais velhos e chega até a ser engraçada. Supostamente, o tal do Nonatinho passeava pelas águas do Rio Araguaia. Reza a lenda que uma mulher que não podia ter filhos vivia se lamentando pelos cantos, dizendo que queria tanto ser mãe que não se importaria nem com a espécie do filho, que ela podia ser mãe até de uma cobra, contanto que ela passasse pela experiência da maternidade. E como as palavras têm poder, depois de um tempo, ela apareceu grávida. E adivinhem só, cobra. E não só uma, eram duas, um macho e uma fêmea. Dizem que quando as cobras nasceram, foram se rastejando direto para o rio. A fêmea era uma cobra normal, mas já o macho parecia ser encantado. Isso porque ele cresceu muito e virou uma cobra gigante. Recebeu até um nome, Nonatinho. E não para por aí não, viu? Quando as pessoas faziam festas perto das margens do rio Araguaia, Nonatinho aparecia lá de penetra. Mas ele deixava sua casca na beira do rio e se transformava num homem muito do bonito. Dizem que ele fazia muito sucesso com as mulheres, principalmente por ser um ótimo dançarino. Até hoje, há quem jure que dançou com Nonatinho e que quando dava determinado horário, ele parava tudo o que estava fazendo e até o local onde tinha deixado a casca, se transformava em cobra novamente e ia-se embora. Mas uma mulher que era perdidamente apaixonada pelo homem misterioso que aparecia e desaparecia nas festas, passou a desconfiar de que ele era o tal do Nonatinho. Decidiu então que na próxima festa procuraria a casca e atearia fogo. E assim foi feito. Na próxima festa, quando deu a hora de Nonatinho ir embora, ele procurou a casca e não encontrou. A partir dali, o encanto se desfez e Nonatinho passou a ser homem para sempre. O que é triste, porque Nonatinho seria perfeito para fazer o papel de Anaconda naqueles trocentos filmes da franquia. E o pessoal dos efeitos especiais teriam bem menos trabalho. Lenda do Negro d'Água no Rio Araguaia. A lenda do Negro d'Água é bastante comum nas regiões banhadas por rio. E o Araguaia não ficaria de fora, né? Trata-se de um menino negro, careca, de orelhas pontudas, com mãos e pés de pato, que mora nas profundezas do rio. Dizem que sua risada é forte e estridente e que quando ele não está dentro d'água, está tomando sol em cima das pedras no meio do rio. A criatura carrega a fama de atormentar os seres humanos por pura diversão. O danado tira os peixes dos anzóis, parte as linhas, fura as redes com o objetivo de proteger a vida aquática. O negócio fica ainda pior quando tem mulheres nas embarcações, porque o Negro d'Água faz de tudo para virar o barco e raptar uma delas. E como se não bastasse tanta danação, ele também tem o péssimo costume de pegar as crianças que tomam banho longe das margens. Os pescadores que acreditam nessa lenda vão pescar prevenidos, com garrafas de cachaça e fumo a tiracolo. Esse é o preço cobrado pelo Negro d'Água para não fazer nenhuma maldade com os ocupantes do barco. O ideal é jogar um pouco de cachaça no rio antes de iniciar a pesca, e caso a criatura apareça mesmo assim, é só jogar um pouco de fumo para ela, e torcer para que isso seja aceito de bom grado. Mas como toda prudência é pouca, há quem pinte estrelas nos fundos das embarcações a fim de confundirem o Negro d'Água. Esse é o tanto que essa história é levada a sério por alguns ribeirinhos que batem e juram que são sobreviventes de ataques da criatura. Não se sabe exatamente como essa lenda surgiu, mas ela existe desde antes da chegada dos colonizadores europeus. E o respeito por essa figura é tanto que, para representá-la, uma estátua de 12 metros de altura foi colocada no leito do rio São Francisco, próximo à cidade de Juazeiro, na Bahia. A lenda do Garupinha em São Miguel do Tocantins. Essa é uma lenda bem famosa no município de São Miguel do Tocantins. Dizem os mais velhos que no trajeto do centro da cidade até uma escola de nome Sete Barracas havia um pé de aroeira muito peculiar. Isso porque toda vez que alguém passava de bicicleta por debaixo dele, sentia um acréscimo de peso na garupa.
Perdeu-se a conta de quantas pessoas passaram por debaixo daquela árvore, sentiram um peso estranho na garupa, olharam para trás, não viram nada, jogaram a bicicleta no chão e saíram correndo. Acabou que virou tradição passar por debaixo daquela árvore na maior velocidade possível para o Garupinha não conseguir pegar uma carona. Sebo nas canelas. A lenda do Ribeirão em Miracema do Tocantins. Essa é antiga e tão forte que fez até um ribeirão mudar de nome. O atual Ribeirão da Providência, em Miracema do Tocantins, nem sempre se chamou assim. Ele era conhecido como Ribeirão do Inferno. Os índios Xerente foram os primeiros a habitarem a região, mas permaneceram por pouco tempo, porque um surto de febre assolou o lugar e tirou a vida de várias pessoas. Os religiosos chegaram à conclusão de que aquele nome era o culpado, porque carregava uma maldição. Então trataram logo de modificá-lo, e o Frei Antônio de Ganges, que era o vigário da atual cidade de Tocantinha, realizou um ato litúrgico nas águas do Ribeirão e ele passou a se chamar Ribeirão da Providência. A lenda da serpente no subsolo em Natividade. O município de Natividade, na região sudeste do Tocantins, é famoso por sua arquitetura histórica e por uma lenda local. Lá existe um lago de onde supostamente uma serpente proibiu a população de entrar. E de acordo com a tradição popular, ela é muito grande. Tanto é que seu rabo repousa nesse lago, enquanto seu corpo se estende pelos subterrâneos da cidade e sua cabeça se encontra debaixo da igreja matriz. Segundo os moradores, acontecia um fenômeno estranho pela cidade. Barulhos e estrondos no subsolo que iam desde o lago até a igreja. Os religiosos então se uniram em oração para que aquele fenômeno cessasse. E cessou. Mas diz a lenda que no dia que a serpente acordar, toda a cidade irá ruir. E ainda hoje, às quintas-feiras, as mulheres locais se dirigem à igreja de Nossa Senhora de Natividade para rezar um terço a fim de que a cobra não desperte e que a cidade seja poupada. As orações das moradoras são dirigidas à Imaculada Conceição, cuja imagem é representada exatamente pela santa esmagando um réptil. A lenda do Senhor do Bonfim no topo de madeira, no povoado Senhor do Bonfim. Uma outra história ligada à região de Natividade explica o surgimento do povoado Senhor do Bonfim, um dos principais pontos religiosos do Tocantins. Diz a lenda que um vaqueiro encontrou uma imagem do Senhor do Bonfim em cima de um toco de madeira, e como ela estava no meio do nada, ele a pegou e levou para casa. No dia seguinte, ao passar pelo mesmo local, o vaqueiro se deparou com outra imagem, igualzinha. Isso se repetiu por vários dias e foi visto pela população como um sinal dos céus. E por isso, o local passou a ser ponto de peregrinações. E a cidade de Araguaína não fica de fora dessa lista, hein? Existem umas lendas por aqui também. Quando o então norte goiano começou a ser povoado, os orionitas entraram em conflito com outros líderes religiosos que também vieram para cá com o objetivo de estabelecer raízes. Foi o caso da Dona Antônia, a lenda da feiticeira dos bosques em Araguaína. Dona Antônia chegou em Araguaína em 1957 e logo passou a ser chamada de feiticeira pelos orionitas. Isso porque ela tinha um discurso religioso voltado para uma cruz que supostamente teria caído do céu e passado uma importante mensagem para ela. Ela pregava que quem a acompanhasse seria salvo, e em pouco tempo ela conseguiu reunir mais de 50 famílias. Para combater esse fenômeno religioso que não estava dentro da Igreja Católica, o padre Pacífico começou um combate incisivo contra os trabalhos de evangelização de Dona Antônia. Os boatos eram tantos que os católicos passaram a ter medo de topar com a tal feiticeira pelas ruas da cidade. Mas a guerra com os orionitas não durou muito tempo, porque ela faleceu um ano depois e ninguém deu prosseguimento ao seu discurso. Pouquíssimas pessoas têm conhecimento dessa história porque ela foi se perdendo ao longo do tempo, mas ela foi registrada nas memórias do padre Quinto Tonini, no livro Dom Orione entre Diamantes e Cristais. A lenda do segundo dilúvio em Araguaína. A segunda lenda urbana conhecida foi registrada no ano seguinte, em 1958.
Um homem de barba comprida apareceu por aqui se auto-intitulando o Homem do Dilúvio. Pregava que o mundo ia acabar, começando por aqui. Dizia que as pessoas tinham que construir um barco, estilo Arca de Noé mesmo, e obedecer seus ensinamentos caso quisessem ser salvas. Depois de algumas semanas, com essa história espalhada pelos 4 cantos da cidade, assustando uma porrada de gente, ele simplesmente sumiu. A lenda do menino que conversava com Deus em Araguaína. Essa lenda surgiu da mesma forma daquelas outras duas, do nada e com discurso de salvação das pessoas. Em 1958, o menino dizia que via Deus e conversava com ele. Os diálogos eram transcritos num caderninho porque ele tinha a missão de transmitir essas mensagens para a população. E assim ele fez, por várias semanas. E quando essa história tomou uma proporção um pouco maior, ele e a sua família mudaram de casa. E nunca mais se teve notícia. E é isso, fim de lista. Vocês conheciam todas essas lendas regionais? Eu deixei alguma de fora? E qual vocês acharam mais interessante? Confesso que a do Nonatinho é a minha preferida. Espero muito que vocês tenham gostado e que se preparem para o vídeo da semana que vem, porque ele não vai ser tão tranquilo quanto esse. E eu mereço o seu like, viu? Mantive a compostura enquanto tem uma aranha, uma abóbora sorridente e uma cabeça de boneca compondo esse cenário. A gente se vê semana que vem. Tchau!